Por que os verdadeiros adoradores ainda não vieram para a IASD? Queridos, como adventistas do sétimo dia, sabemos que Deus tem a igreja visível e a igreja invisível, que aquelas pessoas que estão em igrejas católicas, estão aí no mundão, estão em igrejas protestantes, Deus tem uma igreja lá fora mais fiel e maior do que o pequeno povo remanescente da igreja adventista do sétimo dia. Essas pessoas que estão sendo fiéis àquilo que elas conhecem, que estão de maneira sincera e de maneira ativa trabalhando para o Senhor naquilo que ela conheceu e naquilo que ela conhece. Eu queria ler para vocês 2 textos do Espírito de Profecia para fazer alguns comentários interessantes e você vai entender nesse vídeo porque esses verdadeiros adoradores que estão lá fora ainda não vieram para o nosso meio. Acompanhe comigo aí na tela. Olha o que é que diz o Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Aí diz assim: Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Queridos, Deus tem filhos em todas as igrejas, em todas as religiões, um grande número nas igrejas católicas que são mais fiéis para obedecer segundo o conhecimento deles do que um grande número dos adventistas, que se dizem guardadores do sábado. São pessoas que estão na igreja e dizem: eu faço parte da igreja adventista do sétimo dia, eu sou remanescente, eu guardo o sábado, eu faço isso e aquilo, mas que não procedem de acordo com a luz a qual Cristo confiou. E Deus tem um grupo lá fora maior e mais numeroso, de maneira fiel, do que um grande número dos adventistas do sétimo dia. Sabe por quê? O livro Eventos Sinais, capítulo 12, tem uma partezinha que fala assim: o joio brotou entre o trigo e a seara do trigo tornou-se cada vez menor. Ou seja, a maioria de nós, adventistas do sétimo dia, o Espírito de Profecia destaca que é joio, porque lá diz que o joio brotou entre o trigo e que o trigo diminuiu e que o joio aumentou. Queridos, estamos vivendo um momento de trevas, estamos vivendo um momento de apostasia, estamos vivendo um momento de decadência espiritual, tanto no mundo cristão como todo, mas principalmente na nossa igreja que conhece a verdade, que foi uma igreja levantada para proclamar as profecias. É uma igreja que tem uma luz superior de profecia, de conhecimento bíblico ao qual Deus confiou. E a gente está enterrando essa luz. Os trabalhadores estão dormindo, o joio brotando entre o trigo cada vez mais. E a apostasia, o mundo dentro da igreja de maneira terrível. E os verdadeiros adoradores estão lá. E por que ainda não vieram para dentro da nossa igreja? É porque fomos pregar? É porque não fomos pregar? Não, porque muitos de nós estamos indo pregar. Muitos que lutam para viver a última verdade presente e que estão pregando a última verdade presente, eles não vieram, não é porque ainda não ouviu completamente não, muitos já ouviram, mas não vieram ainda por quê? Porque aquelas pessoas, os verdadeiros adoradores, os sinceros, fiéis, que são mais fiéis do que muitos adventistas do sétimo dia, que estão nas igrejas católicas protestantes no mundo, ainda não vieram para a verdade, sabe por quê? Leia comigo aí o Espírito de Profecia. Olha o que é que diz aí, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 370. Aqui diz assim: o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Você entendeu aí? Porque Deus ainda não trouxe muitos dos verdadeiros adoradores para o nosso meio? Volte para o texto. Por quê? Porque o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade. Porque
por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. E dos que uma vez convertidos voltaram atrás. Sabe o que significa isso? Vou continuar lendo o texto aí, agora a parte preta. Diz assim: que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? É justamente o que está acontecendo. Os verdadeiros adoradores, Deus ainda não operou para trazê-los para o nosso meio. Por quê? Por causa daqueles que estão no nosso meio que nunca se converteram. Vou lhe dizer, aspecto de pessoas que nunca se converteram. Pessoas que vieram se batizaram, mas nunca abandonaram a carne de porco. Pessoas que vieram para a igreja, mas nunca sequer renunciaram o café e a Coca-Cola. Nunca sequer renunciar à pornografia, pessoas que vieram para o nosso meio e nunca abandonou o adultério, pessoas que vieram para o nosso meio e usam as modas deste mundo, as modas mundanas, roupas rasgadas, e pessoas que veio para o nosso meio e ainda escuta músicas mundanas, pessoas que vieram para o nosso meio que acham que flashback não tem nada a ver, pessoas que vieram para o nosso meio que gostam de músicas seculares e que estão fazendo da música cristã músicas seculares. São pessoas que nunca se converteram, nunca. O Espírito de Profecia diz que nunca sequer receberam uma gotinha da chuva temporã e muito menos vão receber a chuva serôdia. E Deus não opera. E ainda para trazer esses membros verdadeiros adoradores para cá, sabe por quê? Porque aqueles que se converteram um dia, que ainda tiveram uma chance um dia de se encontrar com Cristo, mas o perderam de vista e voltaram às velhas práticas. Eu vou mostrar no próximo vídeo o que é que está acontecendo, as práticas que estão acontecendo. Você vai ver que negócio terrível. Essas pessoas não vieram ainda, porque quando os verdadeiros atalaias pregam, aí diz assim, olha, que essas pessoas tornam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual o seu povo deve apresentar. Elas tornam sem efeito. Ah, o irmão Robson do canal Doutrinando é muito duro, ele está expondo a igreja, está criticando a igreja, está não sei o quê. Ou seja, pervertendo aquilo que eu faço aqui no canal. Aquilo que muitos outros fazem. Não estou falando eu estou falando dos que realmente fazem. Né? Porque são poucos os que bradam mesmo contra isso aí. Queridos, e olha o que é que acontece na nossa igreja, está acontecendo hoje, está acontecendo comigo, é isso aí, acompanhe comigo aí na tela. Patriarcas e Profetas, página 404. Muitas vezes, as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado, sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção. Elas se revoltam contra os servos do Senhor e denunciam as repreensões deles como inoportunas e severas. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. E para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam ciúme, se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. É justamente isso. Se você bate de frente para dizer, olha, Deus precisa fazer um reboliço nessa igreja para que haja santificação, para que os verdadeiros adoradores venham e a gente não os expulse. Nós precisamos viver uma vida de santidade. O zelo pela casa de Deus tem que nos consumir. E quando a gente prega uma mensagem dura e mostra aquilo que já é exposto por eles mesmos nas redes sociais, quando a gente condena, aí os que gostam, né? Eles condenam a gente. Ah, o irmão está sendo muito severo. É uma repreensão inoportuna. Não pode ser assim. Tem que ser... Aí acha que é sem amor. Não. Deus exorta aquele que ele tem por filho e aquele que ele ama. A exortação é para a gente ter noção de que Deus é santo, santo, santo e precisa se adorá-lo na beleza da sua santidade. E não é de qualquer jeito que nós vamos para o céu. Não queira transformar a graça de Cristo em uma desgraça. Porque a partir do momento que
Você traz o mundo para você, para dentro da sua casa, para dentro da igreja, você transforma a graça em uma desgraça. E Deus ainda não operou para trazer os verdadeiros adoradores por causa dos não convertidos. Que se Deus trouxer agora, se os verdadeiros vierem agora, nós vamos expulsá-los ao ponto deles nunca mais voltar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Entendeu agora porque muitos verdadeiros adoradores ainda não veio para a IASD, não veio para a IASD? Por causa disso. Que Deus desperte você e a mim para uma reforma completa. Que Deus desperte você e a mim para a santificação. Que Deus desperte você e a mim para vivermos em integridade na presença de um Deus santo. De maneira irrepreensível, de maneira santa, de maneira harmônica com o nosso Pai Celestial. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sino de notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esses vídeos. Vamos juntos proclamar a mensagem de advertência para a igreja e para o mundo em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.